Bom, então, aí vocês ouviram a música, né, do João do Vale, Minha História. O Samir fala um pouquinho sobre a música, Samir? Não sei, também não temos acesso ao chat, mas qualquer coisa podem levantar a mão, falar, porque aí a gente consegue interagir, se necessário, ou a Diana, o Cláudio, eles vão também sinalizando. Mas não sei se vocês já conhecem ou conheciam o João do Vale, né? Ele é um cantor popular, maranhense, participou do show Opinião, né, nos anos 60, junto com a Nara Leão, tá dando palminha, né? Junto com a Nara Leão e o Zequete. Tem uma música famosa dele que é a Carcará, né, que Maria Bethânia, Nara Leão cantaram. Mas ele é como a própria capa de um disco que está ali, que o Guilherme colocou, né? Ele era um cantor popular e, paralelamente, dialogava muito com Patativa da Saré, que é o patrono da do Cieja Rosa, né, na Driguianazes. Então, tem um paralelo bem grande nesse aspecto, né, de ser um cantor que trazia a linguagem popular e trazia questões sociais, né, nas suas letras de músicas. Essa, ele conta a própria história, sua autobiografia, e traz a questão que marca a nossa sociedade historicamente, né? E aqui, regional, de forma, no aspecto territorial, né? Está bem marcado, né? Que ele coloca que ele era um morador do sertão, no Nordeste, não teve acesso à escola, e a representação que ele tem da educação, né? Como ele enxerga a importância da educação, sabendo que não era para ele. Essa música é feita nos anos 60, mas que conta a trajetória de infância dele nos anos 40, talvez no começo dos anos 50, né? Como algo que já estava predestinado à vida dele, né? E de outras pessoas da geração dele que não tinham condições financeiras mínimas, né? Então, trabalhou desde a infância como vendedor e os amigos um pouco mais privilegiados tendo escola. Como a escola, né, a representação que aparece na música, né, da importância da escola, da educação, da falta de acesso a esse direito à educação, que é uma coisa que nós da secretaria, vocês na DRE, ou no CIEJAS, nas escolas, temos, né, do acesso ao direito a qualquer idade, a qualquer momento, e que ainda é uma marca da nossa sociedade. Muitas pessoas que não tiveram um mínimo de acesso, né, a se alfabetizar, ter o direito de aprender, não só a ler e escrever, mas outros conhecimentos sociais. E então, assim, essa música ele deixa bem claro, né, que ele foi um privilegiado por ter um talento, né, de ser um cantor, e por esse motivo ele, de certa forma, teve perspectivas, né? Mas ele fala, e os outros, né? Meus outros amigos que não tiveram nada, acesso a nada. Então, nós ficamos imaginando, e vocês que trabalham com essa faixa etária, né, com pessoas que não tiveram acesso na idade certa, né, aos estudos, né, o quanto é importante estar naquela escola, naquele espaço, com vocês, professores, gestores, educadores, e quanto que é importante, que bom que nós temos CIEJAS, temos escolas de MOVA, temos educação de jovens e adultos nas nossas escolas, e revertendo. Tem uma série até na Globo que fez muito sucesso, né, eu esqueci o nome agora, né, não, tem uma série, vocês devem saber qual que eu tô falando. A escola chama Carolina, que traz, o público são adultos, quarta chamada, né? Foi isso. A Maria Aldineia, acho que falou, né? A Maria, não, Maria, enfim, também tem a Maria Adélia, desculpa, também traz essa representação, né? Pela vulnerabilidade social que está presente, que estava presente nessa época e está presente até hoje, e de outras formas, mas felizmente a gente tem mais condições, mais estrutura de acessos, né? Então, de fato, a gente pensou nessa música por dialogar nesses dois aspectos, tanto com o público que nós estamos falando, que está na educação de jovens e adultos, mas também pelo artista que era o grande João do Vale, que era um cantor popular, e não por acaso a CIEJA escolheu Patativa da Saré, que era um contemporâneo dele, e que também trazia a linguagem do cantador nos repentes, nos cordéis, nos versos, né, que produziu. Bom,
E aí a gente vai falar propriamente do projeto Academia Estudantil de Letras, que é um projeto de estudos literários, de teatro, de formação cultural, de aprofundamento da sensibilização e como um direito que a gente também acredita que deve ser de todas e todos, né, Guilherme? É isso, né? Como o Samir já iniciou ali até falando dos objetivos, né? A EL, ela tem algumas características, assim, que são bem marcantes, né? A ideia é, sim, levar o aluno até a literatura, né? Então, ele poder compartilhar, né, dessa riqueza cultural mesmo, só que levá-lo de uma maneira mais lúdica, né, em alguns momentos, e com essa questão que é ela ser semelhante a uma academia de letras, né? Qual que é a ideia ali da EL, a ideia base, né? Quando você pensa assim, ela simula uma academia de letras, tudo. A ideia não é criar aquele elitismo, né, que a gente associa, né? A gente sabe que as pessoas e não estão erradas, né? Realmente esses espaços aí, às vezes eles são um tanto elitistas, mas não é o caso nosso, né? A ideia aqui de academia é que, assim, era uma reunião de autores, né? Que uma academia basicamente deveria ser isso, né? A reunião de autores ou de intelectuais. E as crianças também, elas vão fazer esses encontros a partir dos autores que elas gostam e querem desenvolver suas pesquisas, né? Então, a ideia sempre é desenvolver esse gosto. Então, e a gente sabe que quando a criança ou adolescente ou adulto, aí no caso que a gente está falando, ele tem acesso à literatura, tem essa questão da humanização, né? Que nada mais é do que o quê? Ampliar esse olhar, ampliar essa cultura. Então, por exemplo, eu lembro na sala de leitura, quando eu estava trabalhando, a gente fez a leitura daquele Morte e Vida Severina, né? Então, é um poema, né, do João Cabral de Melo Neto, né? Tudo de um pouco difícil até em algumas palavras, apesar dele ter usado uma linguagem popular, mas mesmo assim ainda é uma linguagem que se perde um pouco, né? Por causa da época. Mas como aquilo foi permitindo que cada um contasse sua história, vários ali passaram por muitas dificuldades e alguns vieram de regiões ali do Nordeste, né, como é também característico das nossas EJAs, né, pelo menos tem bastante aluno oriundos, né, do Nordeste, e aí as pessoas começam a contar a sua história. Então aquilo você deixa de ser aquele rapaz que está ali, deixa de ser, vamos dizer, um número na chamada, vamos dizer assim, né? Por isso que humaniza, né? Porque assim, ele deixa de ser só um nome para ter uma história. Eu acho que a base do projeto é essa, né? É você fazer então esse colega aqui encontrar nessas obras coisas que vão acrescentar a ele. Claro que, assim, também junto com o projeto, né, por isso que está ali a questão do lúdico, tem a conversa com as outras artes, principalmente o teatro. Essa é uma característica bem importante, porque, assim, a ideia é que as outras linguagens vão ajudando aí, né? Eu só vou falar muito rapidamente aqui, só para não deixar muito no ar, né, sem a questão da historicidade mesmo da El, né? Tava falando para o Samir, né? Tava lendo o documento lá, Retratos da EJA, depois o documento que mostra o CIEJA, cada um, né? E aí eu achei tão bonito, porque, principalmente do CIEJA, né? Tava ali quem foram as pessoas que trabalharam, quer dizer, eles fizeram uma história. Quando a gente pensa nisso, né? A gente fala assim, caramba, se as unidades educacionais tivessem isso, né? De saber qual é a sua história, né? De saber quem são as pessoas que formaram ali, quais características para formar as identidades. E eu vi isso muito forte naqueles textos do CIEJA. Então, nós também temos, né, uma cara, vamos dizer assim, que quem que iniciou o projeto, acho que todo mundo, quem já ouviu falar, né, todo sabe que foi a Suelizinha, né, ela criou esse projeto numa escola, e aí ela fazia uma reunião, né, com esses alunos ali, nos eucaliptos que tinha, e aí só depois que
virou projeto, né, assim mesmo, porque no início era um convite que ela fazia com esses alunos e eles iam ocupando aquele espaço, né? E em 2006, então, ela foi convidada para replicar esse projeto que ela fazia lá na Drepenha, onde ela ficou, né, até 2015, né, e chegou a ter 32 escolas, né. Em 2015, esse projeto ele se tornou parte da rede mesmo, né. Então, assim, ganhou uma normativa, né, e aí tem lá as características do projeto, como eu falei no início, né, ele é em contraturno, normalmente 4 aulas por semana, 2 de literatura, 2 de teatro. A partir do momento que ele vem, então, para a NTC, né, aqui, ele expande e chega até as 165 escolas. Porém, aí teve uma pandemia no meio do caminho, né? Essa pandemia foi uma pedra aí para todo mundo, né? E para os projetos foi terrível, porque assim, enfim, foram interrompidos mesmo, né? E aí a gente continuou com as formações, mas sem perder essa característica que a ideia é sempre usar a literatura, então, de uma maneira que humaniza e de forma lúdica, tá bom? E se você, quem já ouviu a Celizinha falando, sabe que é isso mesmo, né? Ela trabalhava muito com essa questão do encantamento, de você ir jogando pequenas sementes até aquele aluno, né, ele querer ir, né? Eu sempre conto essa história, mas acho muito engraçada no vídeo, né? Quando ela fala assim que criou o projeto, chamou, e ela falou, ó, vai me procurar e vai falar, me encantei. Aí você fala, nossa, logo vai aparecer algum aluno, né? Ah, me apaixonei, exatamente. E aí você vai perceber assim, pô, logo apareceu alguém. Aí ela para assim e fala, passou meses e não apareceu ninguém. Mas aí apareceu a primeira ali. Então a gente sabe que é uma construção, mas é bonito, né? Saber que é uma construção. Quando a gente olha assim, às vezes o projeto está estruturado, está grande, não sei o quê, a gente não sabe, tem esses começos, né? Que é o dia a dia mesmo. E, bom, como que funciona então o projeto, né? Basicamente ele, como eu falei, né? Ele fica como uma academia de letras e cada aluno, né, estudante, ele escolhe o seu amigo literário. Essa é basicamente a base mesmo ali para o projeto começar a funcionar, né, nesse início. A ideia é repertoriar esse estudante até que ele crie alguma identificação. E a gente sabe que essa questão de identificação pode ser por vários motivos, né? Então, eu posso me identificar lá com um poeta porque eu acho muito bonito o jeito que ele escreve, mas eu posso me identificar pela história de vida dele, né? Falar, ó, ele veio da mesma região que a minha, né? A gente tem isso, né? Principalmente cidade pequena tem muito isso. Ó, ele saiu daqui, hein, gente? Então, a gente tem essa questão de identificação com o lugar, com a história, com o jeito que escreve, o gênero. Então, às vezes eu gosto muito de ouvir cordel, né? Então, Patativa vai ser, né, um que vai chamar atenção. Se eu gostar muito de romance com tema social, vou lá para o Graciliano Ramos. Então, cada um, o importante é assim, nesses encontros que vai ter essa promoção, né, para o aluno chegar ao seu amigo literário, é você apresentar para eles as possibilidades maiores e aí ele ver assim com qual que eu me identifico, por quê, tudo, né? Pode? Nessa foto que está nesse slide, dá para perceber que tem acadêmicos adultos ali também. Essa é uma outra experiência diferenciada que nós temos na rede, que é a El na biblioteca, em uma biblioteca do céu, né? Então essa aqui é a El da biblioteca do céu de Quatira, não, perdão, do céu Curuçá, na Dre São Miguel, né? Então você vê que tem um menininho jovem que está na frente da foto e alguns adultos, né? Então eles atendem a comunidade do céu, né? Que frequenta a biblioteca e tem os encontros da academia com esses frequentadores da biblioteca. Então consegue atender um público adulto também a Biblioteca do Céu. O patrono deles é o... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. João Cabral de Melo Neto, né? É o João Cabral de Melo Neto. Bom,
Então, gente, assim como cada acadêmico aí, né, que é como a gente chama o estudante que participa da EL, ele escolhe o seu amigo literário, esse coletivo também escolhe o seu patrono ou patronesse, né? Então, como o Samir falou, né, o Patativa da Saré, que foi escolhido pelo CIEJA, né, ele tem uma história, alguma identificação, alguma coisa foi construída, né? Cada escola tem vai construindo mesmo assim essa identificação. Então, na academia que eu participava, ela chamava Valci Carrasco, e ela teve esse nome por causa de uma aluna que espalhou mesmo assim, né? Ela queria muito que chamasse, foi convencendo o pessoal, fez uma campanha mesmo de eleição lá, e o pessoal comprou. A gente tem uma outra El, que é o do Gama, né? Luiz Gama. Tinha esquecido o primeiro nome, acredita? Mas tudo bem. O Luiz Gama, ele foi devido a um trabalho que uma professora fez por uns 2 anos, mostrando aquele autor, sem essa intenção de ter uma El, mas os alunos tinham uma identificação tão forte que quando criaram a El, falaram, não, tem que ser Luiz Gama. Então, tem tudo a ver com a história mesmo daquela unidade escolar e da cultura que está ali, né? Então, assim, as atividades, né? Como que elas funcionam, né? São encontros de literatura, então, como eu falei, nesses encontros o aluno é exposto a textos literários e a partir da escolha dos amigos literários, aí começa uma coisa muito bonita que são as pesquisas, né? Os alunos, eles criam uma pastinha que eles têm que trazer todo encontro, tem que trazer aquela pastinha, no qual ele vai fazendo anotações sobre o autor. Então, ou autora, né, que ele escolheu, seu amigo literário. E é um momento muito bonito, porque a partir de um certo momento você consegue fazer os compartilhamentos, né? Você fala assim, fulano, o que você trouxe de novo sobre seu autor? Olha, eu descobri que ele trazia um detalhe, né? Então é muito bacana esse funcionamento. E encaixada a isso a questão do teatro. O teatro ele é importante aí pela questão de vivenciar a literatura. Como na música lá estava no início, né, a instrução, né, vamos dizer, o estudo e a arte, né, mas a gente sabe que a arte, ela te faz entrar naquele universo ali, né, em qualquer, mesmo coisas muito difíceis, né, quem aqui já não acha super difícil física quântica, mas você vê um documentário muito bem feito, que é uma forma de arte, né, aí não sai pensando, acho que agora eu até sei um pouco disso, né, ou outros assuntos muito difíceis, né, e o Morte e Vida Severina mesmo, a gente trabalhou com uma animação que tem, isso ajudou demais, porque aí você consegue observar. Então, as artes, elas ajudam nessa vivência. E o teatro, ele é muito precioso para isso, né? Porque, assim, você vivencia com o seu corpo, você tem que se colocar ali naquele personagem, tudo, né? Claro que quando a gente coloca teatro, às vezes dá até um susto, né, para um aluno adulto, né? Às vezes ele fala, não, eu não vou, imagina, que é isso. Então a gente sempre começava com pequenas coisas, né? Vamos ler um poema em voz alta aqui. Aí ele vai tomando gosto e vai se desenvolvendo. Porque essa é a ideia, assim, assim como eu fiz aquela brincadeira lá, né, falando da Suelizinha do começo do Me Apaixonei, a EL é sempre um convite. O aluno, ele escolheu estar ali no projeto, né, ou a gente, né, combinou junto de fazermos o projeto, e a partir dali vão tendo as atividades, mas nem sempre ele se sente preparado para fazer tudo naquele momento, né? Então você vai encontrando formas de acolher esse acadêmico e mas também ajudando a avançar, né? Porque se ele fala assim, não, nunca quero ler em voz alta, aí não dá, né? Em algum momento seria interessante que ele fizesse isso. Então a gente vai propiciando pequenos momentos nas aulas no qual se sinta seguro para fazer isso, tá? Então, no funcionamento do projeto, vai ter isso que eu coloquei aqui como eventos e tal, mas são assim, momentos, né, no qual a academia passa durante o ano, né? Para além desses encontros semanais, tudo,
é interessante, a academia também passa por alguns momentos. Então, um deles é o chá literário. O chá literário, a gente recomenda que seja mensal, mas, obviamente, cada academia desenvolve o seu calendário. A minha mesmo, no início, só conseguíamos fazer de 3 em 3 meses, porque era só uma pessoa, né? Era só eu. Mas depois você tem mais gente, é melhor. O chá literário é uma grande, uma pequena festa na escola, assim. Eu sempre falava assim, né? Você chama aqueles alunos, ou chama os acadêmicos e também aí comunidade, pais, professores, todo mundo que quiser estar ali naquele momento para ver um aluno compartilhar aquela pesquisa que ele fez em forma de seminário. Lógico que aí cada escola vai desenvolvendo estratégias, né? Tem escola que já combina com isso um sarau, então você tem ali, né, um compartilhamento de poemas. Quantas vezes aí você vê lá os pais das crianças, né? Eles levantam e falam, eu lembro de um poema lá da época da minha escola. Aí ele levanta e fala o poema, né? Às vezes alguém se oferece para tocar um instrumento musical num próximo encontro. Então, assim, é muito rico, né? Se fizer com uma certa frequência, acaba que as pessoas se acostumam e querem, e ficam te cobrando, né? E aquele aluno isso, e o aluno que não queria fazer seminário, ele fala, não, eu quero fazer no próximo, e fica bravo se adia. Então, é assim, é um convite mesmo contínuo, né? A se apropriar daquilo. Nós também temos aí a festa anual de posse ou a festa de fundação. A fundação é quando a AEL é montada, então, por exemplo, vamos dizer que um outro CIEJA hoje saia, não, a gente vai montar a nossa AEL. Ele não vai fazer uma festa anual de posse, ele vai fazer uma festa de fundação, né, porque vai iniciar essa AEL. Nessa festa, ele tem todo um ritual, né, que é uma coisa importante também, para o projeto, essa questão dos rituais, porque isso também marca um pouquinho, mostra que aquele momento é especial, né? É engraçado que, por exemplo, na entrevista lá, entrevista não, na última aula, no curso, a Suelizinha, ela fala assim, tem que ter os rituais porque é bonito, porque é o melhor. E você olhando assim, você fala, caramba, né? Eles lá com as capinhas, fazendo lá juramento. Então, cria um clima bonito, né? Quer falar um pouco, Samir, ou não? Não? De boa, tranquilo. Não, porque de fato, né, são constituídas solenidades mesmo que dão a importância. É uma academia de verdade, não é? A escola não está brincando de fazer uma academia, não. Ela está de fato constituindo uma academia de autores, de pesquisadores, de leitores, né? E da mesma forma que para todos, né, quando tiveram uma experiência de uma formatura, a gente nunca esquece. Pode ter gostado ou não, a gente não esquece. Para eles também tem esse significado, né? É um momento especial onde eles vão receber o certificado, a medalha, que vai ficar para a vida. Esses elementos, né, de sensibilização, de valorizar as experiências, da humanização, são pequenos detalhes que garantem a continuidade, né, dos estudantes no projeto, né, e sentem falta quando saem da escola e cria esse vínculo, né? Isso é muito bonito. Então, e aí você vê que assim, né? Depois que está constituída, aí tem essa semana, que é a posse, né? A semana não, desculpa, a festa anual de posse, na qual você tem porque vai chegando gente nova, né? Então, num primeiro ano, montei aqui, eu tinha 10 alunos lá, 10 acadêmicos, eles tomaram posse, cada um do seu autor. Então, eu chamo lá, Samir, toma posse do autor Paulo Coelho, né, Samir? Que é o seu favorito, né? Não, é brincando, toma posse lá do autor que gosta e vai chamando cada um. Esses 10 são os 10 primeiros. Mas no outro ano você tem novos acadêmicos. Então, essa festa anual de posse é justamente para isso. Claro que a festa anual de posse não é só fazer a investidura, né, das cadeiras, mas é também um grande momento para celebrar o patrono e a literatura, né? Então, você cria ali peças que envolvam obras do autor, essa é a ideia, essa é uma grande celebração mesmo.
O outro evento, aí já é comum a todas as AELs, é a Semana de Arte Moderna. Normalmente, cada DRE, a gente tem uma semana que a gente marca, e cada diretoria de ensino faz um encontro, né, entre as academias daquela região. Normalmente são nos céus, né, e uma academia se apresenta para a outra. Esse momento é importante, né, porque cria um grande compartilhamento entre eles, né. Você começa a ver assim, oh, aquela academia tem tal autor, aquela chama tal pessoa, não conhece esse autor. Então, é um grande momento ali de compartilhar mesmo. E, por último, né, assim, lógico que eu tenho outras coisas, mas assim, coloquei os principais também, que hoje é dia D, né, que é um dia que a gente homenageia algum autor vivo. E esse ano o autor vivo é a Marina Colasanti, que a gente está fazendo a homenagem aí. A ideia é que ao longo do ano a escola repertorie, crie evento, crie ações. Eu mesmo lembro, estando na CIEJA, na El Patativa da Saré, estive num encontro, né, com a escritora Débora Garcia, né, que é uma escritora da região de Guaianazes, e foi a escola levou ela para conversar com os alunos, para ler poemas, para falar do processo criativo. Então, as escolas vão produzindo, criando, fazendo essa efervescência cultural e literária que é tão importante. Isso. E aí, a gente tem as publicações anuais também, né? São livros feitos pelos nossos acadêmicos e pelos professores da rede, professores ou profissionais, né? Pode estar como coordenador, tudo, da rede. O Descobrir esse autor, então, são os acadêmicos que produzem, né? E aí eles mandam os textos para a gente. Samir está aqui mostrando na câmera. E tem o Revelar-se, Descobrir esse autor das sementes. Agora vamos ver se a gente... Agora o Revelar-se. Ah, sim. Revelar-se é produzido pelos autores. Vocês vejam que a gente ensaiou antes, tá bom? Então tá aí o Revelar-se autor, produzido até convidamos, né, também os colegas aí, quem quiser estar com as inscrições abertas, pode mandar por e-mail. Até a gente vai passar depois um resuminho para o Cláudio para ele jogar aí nos grupos de Zap da EJA, né, do CIEJA, todo mundo, que assim, os professores são todos, né, agora dos alunos a gente publica dos acadêmicos, porque a gente já recebe muito, a gente tem que deixar muita gente, né, assim, enfim, para dar essa representatividade ao projeto. Guilherme, desculpa te interromper, viu? Imagina. É que eu andei confundindo aí. Você já me falou, o Samir também já me falou, mas eu andei me confundindo. O revelar-se autor é para professores e o descobrir-se autor é para estudantes. Isso, os Ah, tá, acadêmicos, joia. exatamente. Joia. E aí, o que acontece? Esse ano, um tema muito caro aí para a EJA é o tema da memória, né? Então, quando eu leio lá, como eu falei lá, o documento do CIEJA e vejo que chamou lá antigos alunos, professores, pessoas que marcaram a história, tudo isso eu vejo que já constitui o funcionamento normal, né, da educação para adultos e o jeito como a nossa rede entende, né, essa educação. Então, você olha assim, eu falei, putz, é prato cheio para eles lá, né? Eu fui lendo os documentos, só fui contando lá, constituir a própria história, questão da memória, tudo. Todos são momentos bem importantes mesmo, e que os colegas aí estarão mais do que convidados para participar, né? E só uma observação, a Maria Inês, que abriu o nosso encontro, né, lendo o poema, é uma autora no Revelar esse Autor. Nos dois livros que nós já publicamos, ela participou como autora e muitos profissionais, junto com outros muitos profissionais da rede. Maravilhosa, eu amo. Já estou fazendo o terceiro já, me preparando. Isso aí, manda pro terceiro volume, que agora é sobre memória. Aí fica difícil, o cara quer falar com o microfone fechado, não dá. Então é isso. Aí todo ano a gente modifica, né, a temática, e esse ano então é memória, né? Então estão convidadas aí até 1º de junho, podem mandar aí, tá bom? E também aqui, uma parte importante para a gente é ajudar esse professor em sua formação, né?
Então, a gente tem um portal que já tem todas as informações, tem os cursos que a gente oferta, né? Até passei para o Cláudio lá alguns que a gente já, né, tá abrindo as vagas, tudo. Vai abrir ainda, né? Eu falei para ele do parceria com o Instituto Moreira Salles, os cursos que a gente mesmo desenvolve com os colegas nossos parceiros, né? Professores que têm muitos saberes e a gente traz para a gente para fazer, né, algumas formações. E tem o nosso encontro, assim como os alunos têm a academia estudantil de letras, nós temos a academia de letras dos professores, a ALP, na qual a gente realiza 2 seminários ao ano, que totaliza 4 encontros, e na qual a gente também convida, né, os professores, além da gente convidar os escritores, pessoas que tenham os saberes sobre a literatura ou teatro, a gente também convida os professores a compartilharem seus saberes, né? Tá aí até 15 de abril, né? A gente colocou até 15 de abril. Quem tiver um projeto legal envolvendo teatro ou literatura também está convidadíssimo. Não precisa ser propriamente da EL, né? É aberto para qualquer professor que esteja fazendo um trabalho que fala assim, nossa, isso aqui impactou tanto no ensino de literatura ou de teatro. Nossa, Cláudio, vou te dever um monte de link, mas eu passo tudo, viu? Eu passo aí para você divulgar. Pode passar, fica tranquilo. Inclusive tem uma novidade já, né, que tem algumas possibilidades de peças teatrais que para adultos, né, que o público-alvo são adultos, a plateia, né, eu acho que vai e dialoga bastante com o trabalho das CIEJAs, inclusive com transporte. Então acho que depois vamos divulgar para que os estudantes da CIEJA, professores, possam participar para vocês. Nós vamos passar. Perfeito. E aí a gente também tem o curso que vai abrir ainda, que é esse GAEL, que assim, quando o professor ele monta ou está para montar, é importante... Ah, tá. Você está ouvindo, Samir, ainda? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. É que apareceu um aviso aqui esquisito, mas enfim. Então, tá dizendo, você não conseguiu compartilhar, não sei o que. Eu falei, ué, mas o que está acontecendo? Não, tá de boa. Tudo certo. Tá tudo certo, tá bom. Então, esse curso, ele faz qualquer professor que queira montar ou queira conhecer mais o projeto, aí a gente convida, por favor, a participar do GAEL, tá bom? O GAEL, ele é um curso de gestão e acompanhamento. Se o professor já fez em algum momento, pode fazer novamente, porque ele vai mudando, né, o conteúdo durante o ano. E a gente vai ajudando, né, nessa fundação, quando a EL é nova, nessa continuidade, quando a EL já existe, ou mesmo conscientizando os colegas sobre o que é o projeto, porque uma hora, às vezes, você não consegue montar, mas você está fazendo o curso, aí você fala lá na sua escola, outra pessoa tem tempo para montar. Então, a ideia é ser mesmo um momento de falar sobre o projeto, o funcionamento dele, né? E aí eu coloquei no finalzinho aqui, né, os pilarezinhos da EL para finalizar, né, fiz a gente, né, que é a literatura como forma de humanização. Então, como a gente falou, né, o reconhecimento de si e do outro a partir das histórias, né, compartilhadas, a promoção da cultura de paz, o diálogo da literatura com teatro e outras artes, que é o multiletramento, né, que a gente viu tanto lá também no currículo da cidade da EJA, né? E a questão, aí a autoria, né, que é conhecerem e reconhecerem-se em sua história de vida, né? Mas, sobretudo, como a Celizinha gostava de falar, o encantamento, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, assim. Quando a gente mostra o projeto, às vezes as pessoas falam, nossa, tem bastante coisa, tudo, será que um professor dá conta, ou um grupo, né? Mas dá sim, que vai aos poucos mesmo, é um encantamento, você vai se envolvendo até que desenvolve tudo que está no projeto, tá bom? E aí a gente trouxe 2 momentos finais aqui, né? Só para vocês verem, nesse ano aqui, mostrando numa academia aqui, né, de uma escola que é lá em Itaquera, né? Que é o Cocão, a voz, ele foi lá na escola.
e ele estava assistindo aqui os alunos que estavam declamando esse poema dele, né? Que depois ele musicou num rap, que é Diarista, né? Então, se a gente olha aqui, ó, a letra da música, né? No trajeto do trabalho, elas são muitas por aí. Bom dia na chegada, boa tarde na partida. O descanso é merecido após missão que foi cumprida. Palavras alimentam muitas delas, incentivo. Quem parou quer voltar, estudar, supletivo. São idas e voltas, foram risos e chacotas. Por causa do sotaque, lhe fecharam as portas. Pessoas contratam, pessoas destratam. O preconceito no olhar, sobreviventes relatam. Só sabe quem passou e quem se superou. Quem alcançou vitória, cada um tem sua história. Gosta de Roberto Carlos e Amado Batista. 7 horas pontuais no trabalho diarista. Então, quer dizer, é um diálogo, né? Um evento como aqui foi com os adolescentes, tudo, mas esse poeta, ele normalmente vai nas escolas, tudo, visitou o Mael. Aliás, podem anotar, até procurar no Instagram, ele é muito acessível para esse tipo de encontro, né? Ele é da Zona Sul, ele é da Cooperifa, tá bom? E também, lógico, que a gente não poderia, né, ficar sem mostrar também e fazer já a transição, a entrega da apresentação para os nossos amigos aí do Rosa, né, com a El Patativa da Saré, né, aqui a gente tem as fotos deles que Da fizeram... fundação. E, Essas fotos são da fundação, se não me engano, foi no Céu Jambeiro. E aí a professora Suzana, à época, né, que cuidava da parte teatral da El, montou apresentações de teatros de bonecos. E aqui, uma foto abaixo, tem um cerimonial das rosas. Um aluno de uma outra escola, criança ainda, acolhendo e recebendo o novo acadêmico, um estudante de Cieja. Acho que é uma foto muito linda. E atrás tem o patrono, o Patativa da Saré, a foto do Patativa. Mas isso mostra como, de fato, a educação não tem idade, e participar da El idem, né? Ter o acesso à literatura, ao conhecimento, aos direitos humanos, é uma luta, é um constante, e que bom, né, que a El tem contribuído de alguma forma, e estamos à disposição, mesmo que vocês não tenham interesse de desenvolver uma El na escola, mas estamos à disposição para fazer parceria, para contribuir de alguma forma com a experiência que nós temos acumulada com as academias. Provavelmente tem uma academia vizinha, uma escola que tem uma El que é vizinha à escola que vocês estão lotados, né? Então, é um projeto maravilhoso, 17 anos de história que estão espalhados pela nossa rede. Então, é isso. bom, obrigado, e vamos passar para o Rosa, tá bom, gente? Senão eles falam que a gente não deu tempo deles falarem. Muitíssimo obrigado, Samir, muitíssimo obrigado, Guilherme. Também, para não tomar, né, aqui o tempo da apresentação aqui, né, da equipe do Rosa, eu só vou dizer que estou encantado, só, sempre, né? O encantamento da El, ele é contagiante, é absurdamente contagiante, né? Muito obrigado, então. Eu não sei, acho que foi combinado aqui, eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação, né? Se der errado, se por alguma Eu razão não tô com conseguir. ela aberta Ah, já aqui, tá? Cláudio, se você Puxa, quiser. é que eu já tinha passado para você. Obrigado, maravilha. eu agradeço. Tá? Aqui no chat, alguns comentários, né, assim, sobre a beleza que é a El. Aí, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Aí, Abriu? antes, eu gostaria de Já abriu. falar para todos os nossos colegas aqui, gente, é um orgulho muito grande saber que o nosso CIEJA tem uma EL. Eu que participo da EL, né? Eu sou formadora, uma das minhas frentes aqui é a EL, no ensino fundamental, aqui nas EMEFs, e vejo o encantamento das crianças. Agora, vocês não imaginam o deslumbre que é tudo isso no CIEJA. Quando a gente chega lá, quando a gente encontra aqueles senhores, aquelas senhoras declamando o poema e querendo saber do seu patrono, e estudando, e fazendo questão de nos falar. Gente, é sensacional. A gente, enquanto professor, enquanto educador, a gente fica
simplesmente apaixonado demais. E agora vocês vão conhecer um pouquinho para vocês verem realmente, um pouquinho só, para ver realmente esse encantamento todo no geral e principalmente no CIEJA. Bora lá, amigo. Aí eu só peço para eu só não consigo ver o chat, então assim, quando precisar que passe, dá só um toquezinho e fala Gui, fala assim, Gui, que aí eu já sei que é para passar, pronto. Gui, não dá também para me ver a minha imagem. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Eu sou um poeta do mato, vivo afastado dos meios. A minha rude lira canta casos bonitos e feios. Eu canto os meus sentimentos e os sentimentos alheios. Eu canto da mata frondosa, sua imensa beleza, onde vemos os sinais do pincel da natureza, e quando é preciso, eu canto a mágoa, a dor, a tristeza. Eu canto o crepúsculo da tarde, o clarão da linda aurora. Canto aquilo que me alegra e aquilo que me apavora. É duro viver no Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro, março, também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Em tudo se vê mudança. Quem repara vê até que o camaleão, que é verde, da cor da esperança, com o flagelo que avança, muda logo de feição. O verde camaleão perde a sua cor bonita, fica de forma esquisita que causa admiração, ilusão, prazer, amor. A gente sente fugir. Tudo parece carpir, tristeza, saudade e dor. Mas um é ver, outro é contar. Quem for reparar de perto aquele mundo deserto, dá vontade de chorar. Ali só fica a teimar, o juazeiro copado, o resto é tudo pelado. Da chapada ao tabuleiro, onde o valente vaqueiro cantava, tangendo o gado. Zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente cada dia, mais ardente, tostando a face do chão e mostrando compaixão lá do infinito, estrelado, pura, limpa, sem pecado. A lua derrama um banho de luz no drama do Nordeste flagelado. Eu posso dizer que cantei aquilo que eu observei. Tudo é tristeza e amargura, indigência e desventura. Eu canto o que minha alma sente e o meu coração encerra as coisas de minha terra, a vida da minha gente. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mãe, se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. E nos centros desconhecidos, depressa vê corrompidos os seus filhos inocentes, na populosa cidade de tanta imoralidade e costumes diferentes. Meu bom Jesus Nazareno, pela vossa majestade, Você já fez o feitiço da vida? Cada pequeno que vaga pela cidade, eles mandaram, né? Tenha boa proteção. Tenha, em vez de uma prisão,
aquele medonho inferno que revolta e desconsola. Bom conforto, boa escola, um lápis e um caderno. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem... Ótimo. Passa o próximo, Gui. Eu não estou ouvindo. Pode passar o próximo. Isso. Bom, nada melhor, né, do que ouvir Maria Bethânia, porque nós pensamos, falando exatamente do nosso maravilhoso patrono, né, o poema dele. Agora eu vou chamar alguns professores, que aqui está a relação dos nossos professores envolvidos na nossa época. Éric Rodrigues dos Santos, que são dos estudos literários. Éric, se você estiver ouvindo, é meu amiguinho, que nós estamos na Wikipédia, ele está lá na Cieja. Se quiser falar um pouquinho sobre os estudos literários, fica à vontade. Bom dia, tudo bem? A todos, a todas, a todos. Estou aqui representando o Cieja, aqui do próprio Cieja, né? Estou aqui com os alunos. Deem um bom dia aí para eles, por favor. Bom dia! Não sei se vai dar para mostrar que eu estou no computador aqui. Acho que dá para virar um pouquinho, ó. Dá para ver. Tá um pouquinho embaçado, mas dá para ver o pessoal tá acenando para vocês. Estão aqui. Nosso coordenador também, Edson. E a assistente Cláudia, né? Primeiro, gostaria de dizer que é um imenso prazer fazer parte dessa reunião, né? E que, assim, eu vim para cá, né? Recentemente, acabei de chegar aqui e fui muito bem acolhido por todos, tanto pela gestão, quanto pelos alunos, quanto pelos professores, e, ao mesmo tempo, entrei no AEL também. Então, foram 2 acolhimentos maravilhosos, né? Estou aqui, agora a gente está pensando o quê, né? Como vai ser esse AEL daqui para frente, nesse pós-pandemia, né? O que a gente tem que pensar? E aí eu preparei uma pauta para falar um pouco sobre isso, né? Uma das discussões que a gente vem tendo é como o AEL transforma ou pode transformar os sujeitos na prática, né? Essa é uma das grandes questões que a gente pensa, né? De maneira dialógica, de maneira dialética, e assim, e aí eu peguei, né, como pesquisador também, lá no materialismo dialético, para refletir sobre essa grande questão. E aí eu pensei que a gente pode pensar o AEL e o Cieja como uma agência transformativa. E o que é uma agência transformativa? Uma agência transformativa é um ambiente criado em que sujeitos utilizam o conhecimento como instrumento para a vida, para fazer transformações para a vida, né? A gente, há algumas semanas atrás, acredito que há uma semana atrás, estávamos num evento aqui em Guaianazes mesmo. Acho que muitos alunos estavam aqui e assistiram o teatro lá na biblioteca de Guaianazes. E uma fala dos atores me pegou assim de uma maneira muito forte, né? Se falava de modernismo, né? E se comemorava nessa peça teatral 100 anos do modernismo. E o que a gente pode pensar sobre isso? O próprio ator teve uma fala maravilhosa. Ele falou assim: quem serão os novos modernistas, né? Nós podemos ser nós aqui. A periferia foi sempre muito calada e hoje a gente tem armas, né, maravilhosas para lutar, para ter voz, como, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação. E nesse sentido, o Cieja da representatividade. Falava-se muito sobre representatividade. Então, dar voz às histórias, né? Foi falado aí antes, né? Estou acompanhando a live aqui. Foi falado muito sobre
sobre a questão da história dos alunos, né? E como a gente pode protagonizar essas histórias, né? Então é isso, é transformar os alunos em agentes transformadores, que possam transformar a sua própria vida e, por consequência, a vida do outro também, a vida do outro, a vida da sociedade, a vida de toda essa comunidade de Goianazes, de São Paulo. E é isso que eu tenho para falar. Agradeço aí a palavra e passo para os próximos. Agradecido aí. Obrigada, Érico. Você é nosso professor de estudos literários. Muito obrigada, querida. A Valéria Caraça Camargo, dos Estudos Literários também. Ela não está presente agora, né? Está em outra. A Eliane também não, porque é de teatro, nossa, maravilhosa também, mas no momento ela está em outra instituição. Aí nós temos a Juliana da Silva Bezerra, para falar mais 13 minutinhos com a gente. A Juliana está por aí. Vou ler a Natasha, vocês vão saber por quê. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Juliana, sou professora da sala de recursos multifuncional para os alunos surdos, para o atendimento dos estudantes surdos adultos aqui do CIEJA. E a participação desses alunos, ela iniciou esse ano, ela é recente, e foi um movimento que partiu dos professores, foi um movimento que partiu da gestão da escola, em convidar os alunos surdos, em especial os que já estão no módulo 4, convidá-los a participarem do AEL. E eu, como professora da sala de recursos, o meu trabalho é um trabalho colaborativo, pensando como propiciar o acesso desses surdos ao AEL e também o acesso à literatura, pensando que a literatura surda, né, ela tem 3 esferas: a tradução, a interpretação e a criação. E o AEL atende a tudo isso e tem sido muito proveitoso, porque os alunos eles realizam os estudos literários, participam também do teatro, como vocês irão ver com a professora Natasha, e o nosso patrono mesmo, né, quando ele se identifica com os autores, porque ele fala, a minha forma de escrita também é diferenciada. O surdo tem uma singularidade linguística na produção escrita. O registro dessa literatura é em vídeo, então isso também é um dos nossos próximos passos, que é, a partir dos estudos literários que eles realizam no AEL, os alunos surdos também registrarem essa produção literária mais em língua de sinais, para que outros surdos possam ter acesso. Surdos que não teriam acesso a esses materiais, porque há uma escassez de materiais bilíngues de literatura para os alunos surdos, para estudantes surdos, inclusive de outras partes. Então, materializar esses materiais para que outros surdos também possam acessar e, principalmente, garantir essa autoria, esse protagonismo, tanto na produção, na criação, que pode ser na modalidade escrita, mas principalmente nos materiais bilíngues, pensando no registro em língua de sinais. Então é isso, a professora Natasha vai complementar falando do teatro. Isso, muito bom. Juliana, muito obrigada, professora. Você é maravilhosa, nota 10 para você. O trabalho que você faz é excelente, assim, com toda a equipe. E agora eu chamo a professora Juliana, Natasha Sandro, que ela é de teatro também, e vai falar um pouquinho com vocês. Algo que a gente vem investindo já. Olá, boa tarde, bom dia, aliás, né? Bom dia. Eu sou a professora Natasha, vou levantar um pouquinho, isso, a câmera tá aí. Eu sou a professora Natasha de Artes, eu sou formada em licenciatura em Arte e Teatro pela Unesp e eu estudo teatro há 18 anos na minha vida, né? Então, além de professora, eu também sou atriz. Tá bom. E nossa, para a gente é um momento incrível. Eu gostaria muito de agradecer essa troca fabulosa que a gente está tendo aqui, essa troca de partilha de experiências. Muito obrigada, gratidão por esse momento. E dizer que o teatro é muito importante nesse projeto, onde a gente possa desenvolver, inclusive, a função humanizadora da literatura, como o Guilherme colocou, né? Onde a gente possa estabelecer esse ambiente de troca. E é bem interessante que quando a gente fez o convite para os alunos da AEL, no CIEJA Rosa Casuína Caque de Souza,
A Nilda comentou, não fala do teatro, que eles ficam muito envergonhados, de repente eles podem até nem participar, que eles ficam com uma certa resistência, né? Só que o que eles não sabem é que a gente vai criando essa atmosfera criativa, onde eles possam se experienciar, se jogar nessa rede de proteção, de segurança, que a gente cria através do coletivo. E é isso que mais importa no teatro, essa troca coletiva para que a gente possa experienciar juntos, para que a gente possa estar nesse ambiente de transformação. Então, é muito gratificante trabalhar com teatro, porque ele vai desenvolvendo diversos princípios, da alteridade, principalmente, que é você enxergar com os olhos do outro. E para isso você não pode ter preconceito nenhum, porque você vai se colocar no lugar do outro, você vai sentir, você vai se experienciar e você vai se transformar. Tá bom? É um pouquinho isso. Muito obrigada. Bom, vocês viram que aqui é uma equipe em todos os momentos, até de compartilhar a tela, de compartilhar, equipe no geral, não tem essa, estamos juntas aqui compartilhando o mesmo fone de ouvido. Perfeito! E agora com vocês, a nossa professora Nilda Aparecida Conrado, de Estudos Literários, que vem já desde 2017 acompanhando o nosso CIEJA, nossa AEL na CIEJA. E vocês vão agora conhecer ainda mais a maravilha, o encantamento dessa AEL no nosso CIEJA. Com vocês, a Nilda. Olá, bom dia a todos. Eu estou assim, extremamente nervosa, mas eu acho que faz parte do processo, né? Então, eu estou há 29 anos no magistério. É o 6º ano que eu trabalho com a AEL. Eu vim de uma EMF, né? Que tinha a AEL Ariano Suassuna. Inclusive, né, eu posso dizer que eu fiz parte da divulgação dessa AEL para entrar para a Secretaria Municipal de Educação, porque os alunos do Ariano, eles fizeram abertura na Uninove para divulgar o projeto AEL, né, para a SME. E Pede para ele passar o slide. O slide? Pede para ele passar. Qual slide? Próximo. Isso aí. Isso. E aí, quando eu cheguei aqui no CIEJA, né, o meu diretor falou assim, vamos montar uma AEL, né? Eu falei, será que vai dar certo? Ele falou, vamos tentar, com adultos, né? Então, começamos, né, a desenvolver esse projeto. Mas eu vou falar um pouquinho do CIEJA, né? Um pouquinho do que nós temos lá na nossa escola, no nosso CIEJA. Nós temos lá o Grêmio Estudantil, que está em construção. Nós temos o Eric, maravilhoso, ele vai dar aula de música para os alunos, um projeto. Nós temos o Show de Talentos, que já faz parte, né? Já faz parte lá do CIEJA há muitos anos. Nós temos os saraus, né, da AEL, e o projeto AEL, que foi implantado em 2017, né, 2018, e com a pandemia deu essa parada, como todo mundo deu. Tá? Próximo. E, por favor, isso. Então, aí está o projeto desenvolvido a partir de 2017, esse é o nosso patrono, né? Nós colocamos uma frase maravilhosa para ele, eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, precisa vencer. Então, essa frase que nós colocamos, por ele ser da região Nordeste. Próximo. Aí nós temos a portaria do AEL, né? Como tudo começou, então nós temos aí para as pessoas que estão assistindo, os professores que se interessar, né? Então, foi dia 14 de 6 de 2015 o projeto da academia e tem o número da portaria. Próximo. Estudos literários, né? Então, aqui foram os nossos estudos literários das primeiras turmas que nós tivemos, né? Quando nós divulgamos o projeto, e a divulgação ela tem que ser algo bem feitinho. Só falar na sala, vamos constituir uma AEL, não dá certo. Então, para montar esse primeiro ano, em 2017, eu preparei um slide maravilhoso, falando de uma academia real, mostrando fotos e academia do AEL, como que seria uma academia estudantil.
trouxe 2 alunos da Ariano Suassuna, de outra academia, para recitar uns poemas. Aí nós conseguimos 120 alunos para o projeto, tá? No final, nós ficamos com mais ou menos 60% desses alunos. Eles desistem por ser adultos, são um público diferenciado, né, das crianças. Então, esses são os nossos estudos literários, né, lá do CIEJ. A turma da noite, nós tínhamos 4 turmas. 2 turmas à noite e 2 turmas de manhã. Próximo. Eita, enterrou. Dá para pôr o próximo, Guilherme? Isso. É o estudos teatrais, né? É que acho que deu um delay aí, que já tinha passado. É o estudos teatrais mesmo? Estudos teatrais, isso. Perfeito. O público do CIEJA é um público diferenciado do público da EMEF, né? Então, na EMEF, a gente pega o projeto e coloca o aluno dentro do projeto. O CIEJA é contrário, né? O projeto tem que se adequar ao aluno. Aquelas mudanças possíveis que foi falado na portaria para o público adulto, então, é diferenciado. A gente tem que se adequar ao horário do aluno, porque é um aluno trabalhador, é um aluno que desiste, é um aluno que tem problemas, é um aluno que necessita sair um pouquinho mais cedo, é aluno que chega um pouquinho mais tarde, né? Devido à própria idade deles, né? Então, é diferenciado. Então, a gente tem que adequar o projeto a esses estudantes, né, do CIEJA. Então, no primeiro ano, nós fizemos estudos literários junto com estudos teatrais. Não dá muito certo, porque uns faltam no teatral, vêm nos estudos literários. Mas como a gente estava implantando, aí, segundo semestre, a gente juntou estudos literários e mais estudos teatrais no mesmo dia. Então, a gente dividia o período, né, para que os alunos participassem de todo esse processo de estudos teatrais e dos estudos literários. Essa segunda foto aqui, ó, é a professora Suzana. A professora Suzana que ajudou a fundar a El Patativa da Saré aqui no CIEJA. Ela não está mais aqui na escola conosco, mas ela dava os estudos teatrais na época, né? Vamos para o próximo? Chá literário. Então, nós fizemos 2 chás literários. Como você disse, Guilherme, mensalmente, no CIEJA, é diferente, a gente não consegue fazer mensalmente. A gente fez 2, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Por quê? Nas EMEFs, a gente pega os alunos, 6º ano, 7º ano, e a gente tem 3, 4 anos para trabalhar com esse aluno. No CIEJA, não. No CIEJA, a gente tem 1 ano para trabalhar com eles. O máximo 2 anos, né? Eles estudam em módulos, então, o máximo 2 anos para a gente ficar com esse aluno. E nem todos ficam 2 anos. Então, a gente tem 1 ano para fazer todos os estudos literários, estudos teatrais, os chás literários. Então, o que a gente conseguiu fazer foram 2. O primeiro chá literário, a gente convidou a Débora Garcia, ela participou desse chá literário, né? A Inêsa, a Maria Inês, a Regina, o pessoal aqui do DIPED também participaram desse chá literário. E no segundo chá literário, a gente convidou a Cláudia Canto, também uma escritora maravilhosa, que é da cidade de Tiradentes, é da comunidade deles, e a Débora Garcia também, aqui de perto, da Parada 15, né? Então, eles têm uma história para contar parecida com a história deles, né? Então, nós convidamos aqui da Redondeza mesmo. E a Cláudia Canto fez parte desse segundo chá literário que nós convidamos. Para o próximo. Então, aí são as fotinhos do chá literário, né? Essa fotinho aí do lado esquerdo lá, a Rosana, queridíssima, que se aposentou, né? A Esther está, a Regina, Débora, dos nossos alunos da EL, nas 2 fotos, do lado esquerdo e do lado direito, são alunos participantes da EL, né? Essa foto do meio, aqui, entrou algo no meio. Ele está tentando abrir a foto. Ele está tentando abrir a foto. Pode deixar, Guilherme, a foto. Essa foto aqui do meio, acho que lá na frente tem. Eu falo essa foto do meio,
né? Se não aparecer na frente, eu volto a falar dela, que é um movimento junto com a alfabetização e letramento. Vamos para o próximo? Pode ir para o próximo. Tá bom, né? Quando eu tinha 6 anos, bem um pouquinho, que dor de coração. Porque o bichinho, eu queria estar debaixo do cama. Levar ele. Aqui nós temos um sarau literário. Essa aluna aí é a aluna Bernardina, 78 anos, né? Ela recita um poema de Manuel Bandeira. Ela ficou comigo 2 anos. O primeiro ano como aluna suplente, o segundo ano ela tomou posse. Né? E esses daí é a nossa plateia. Isso foi no sábado, né, que nós fizemos esse sarau para a comunidade, para os alunos. Vamos para o próximo? Aqui foi uma homenagem aos estudantes, Semana de Incentivo e Orientação ao Estudo e a Leitura Literária. Então, nós, né, do CIEJA Rosa Kazui, nós escrevemos, mandamos, né, duas poesias dos alunos, Descobrir-se Autor, que é da aluna Bernardina, e do aluno José. E eles foram contemplados, né? E aqui é a Câmara Municipal de São Paulo, onde eles estão recebendo o prêmio deles, né? Que era o livro, que é o grande prêmio é o livro, né? E tem os 2 poeminhas ali. Eu não vou conseguir ler, eu acredito, tá? Mas o livro está aqui, né? Você quer que a gente leia? Pode ler, Guilherme. Fica à vontade. Então, Racionais. Com tantos animais... Ah, aqui, ó. Esse Samir. Esse assistente de palco aqui. Que holding de luxo, né? Então, vamos lá. Tá aqui o livro. Aí vou ler aqui, isso. Tá? Ah, achei aqui também. Ó. Racionais. Eu leio um, você lê o outro, ou você quer que eu leia os 2? Leia um, eu leio o outro. Beleza, então vamos lá. Racionais. Com tantos animais no mundo, é difícil de acreditar que já tem aqueles que não existem, que é o mais difícil de entender, que é por causa dos animais. Só que sendo eles os racionais, o bicho é extinto pelo bicho-homem. Então quem é mais bicho? O animal que é irracional ou o racional que se torna um animal? Bacana, né? Jennifer Sost da Silva, 26 anos, módulo do 4º ano. Maravilhoso. Isso. Eles têm vida. Na vida da natureza, de tudo somos capazes. Pensando na humanidade, que na vida são vorazes. Quero pedir que defendam o direito desses rapazes. Estamos vivendo num mundo que nos traz ambição, que às vezes o egoísmo endurece o coração. Em nome dos animais, luto pela compaixão. Porque são inocentes, mas têm vida com certeza. Garanto que os animais, para nós, são uma riqueza, pois são a coisa mais linda que Deus fez na natureza. José Martins Filho, 44 anos, do módulo 4. Então, o tema desse livro, Descobrir-se Autor na época, era para falar dos animais, o direito dos animais. Né? Então, eles construíram esses 2 poemas que foi publicado no livro para eles. Eles se sentiram escritores. A autoestima deles foi lá em cima, maravilhosos. Né? Vamos para o próximo? Aqui é a homenagem da El Patativa da Saré à Semana de Alfabetização Mova, lá da Dreguaianazes, né? Então, tem esse vínculo, né? A questão da alfabetização, de pé, de mova e o AEL. O AEL sempre está presente, fazendo alguns eventos, algumas atividades. Na Semana da Família, ela fez também a poesia ao pé do ouvido. Então, esse dia aí, os alunos vieram, nem todos estavam preparados ainda, nós estávamos em fase de ensaio, né, para posse.
nem todos apresentaram. Os que se sentiram seguros, tiveram vontade de apresentar, eles apresentaram, né? Essa aluna do meio, ela cantou uma música, né? Ela cantou uma música da Rita Lee, e esses são os nossos alunos da EL, né? Tem um vídeo? Né? Essa própria lá? Dá uma olhada se é um vídeo. Não, deixa aqui. Não tem, não. Vamos para o próximo? Posse da Academia Estudantil de Letras. Construção em cenário. Na academia, todo o cenário é construído, confeccionado pelos alunos da EL, né? Não somos nós que fazemos, nem compramos. Então, eles confeccionam tudo, né? Então, aqui na primeira foto, eles estão lá cortando os bonequinhos, esses bonequinhos que está com o aluno. Esse que está na mão desse aluno Lindomar, ele é o Patativa da Saré. Cada escritor era representado por um bonequinho. Então, o Lindomar está com o Patativa da Saré, os alunos que cortam, a aluna costura roupinha, eles colam, no outro lado o pessoal pintando os caixotes, que é para colocar no cenário, que a gente catou nos lixões da rua. Eu vinha mais cedo pegando caixotes pela rua, Suzana vinha, a gente trazia os caixotes no carro e ia acumulando e pintando, né? Vamos para o próximo? A posse aqui da Academia Estudantil de Letras foi em 2017, 14 de novembro de 2017. Esses são os bonequinhos confeccionados. Então, ali cada um está na sua cadeira, respectiva cadeira. Atualmente, nós temos 25 escritores, né? 25 cadeiras. No primeiro ano, nós montamos 12 cadeiras, no segundo ano, mais 13 cadeiras. Então, nós temos 25 cadeiras dos acadêmicos. Aqueles que estão lá com a medalhinha verde são os suplentes, que eu fiquei com eles 2 anos, né? São pouquinhos, são poucos que ficam 2 anos, né? Eles ficaram para o ano seguinte, ficaram comigo 2 anos. E aí é a foto do término, né? A Suelizinha estava falando, aqui é o nosso diretor, né? Entregando a medalha para a aluna, e ali a apresentação, a abertura com o Patativa da Saré, e, se eu não me engano, a Cora Coralina com aquela escritora. Então, os dois, o Patativa da Saré com a Cora Coralina, eles têm um diálogo da região Nordeste com a região Centro-Oeste, né? A respeito do estudo. Por que você estudou 6 meses? Eu estudei só 4 anos. Então, eles conversam sobre isso e a questão do estudo do adulto, né? Os dois têm uma conversa no palco, na abertura do evento. Próximo. Você vai falar? E ele está me fazendo agora. Cerimonial das Rosas. Cerimonial das Rosas foi na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Então, esse Cerimonial das Rosas é quando uma academia toma posse depois da sua, né? A nossa foi a 75ª. Aí a próxima foi a Academia da Cora Coralina, se eu não me engano, da Escola Antônio Dávila. Então, nós, né, da academia que tomamos posse anteriormente, a gente pega rosas, né, leva rosas, para dar as boas-vindas para outra academia. Então, nós fomos lá à Fábrica de Cultura, que foi lá que a Elcora Coralina tomou posse, né? A Suelizinha estava lá, né? Nós tiramos ali uma foto. Essas 2 fotos de cima, dos alunos das roupinhas coloridas, foi em 2018, que nós também fizemos uma apresentação, aniversário de posse, lá na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Então, eles estão representando a voz, essas roupinhas, a foto do meio é Vinícius de Moraes, que eles estão cantando, né, e dançando, e a fotinha do lado direito é o poema Bolha, da Cecília Meirelles, eles estavam soltando bolha no palco, né? É muito engraçado, né, o aluno, quando você fala para o aluno assim, vamos soltar bolha no palco, vamos representar um poema infantil, para eles é maravilhoso, porque parece que eles pularam essa fase, né? Parece que eles pularam uma fase da vida, e quando você fala para eles, vamos fazer isso, e a gente até acha um pouco infantil, eu conversava com a Suzana, será, Suzana, que é um pouco infantil? Eles amavam, eles entravam, eles faziam, eles que fizeram todo esse cenário, essas capinhas de Leão, que era a música Leão, do Vinícius de Moraes. Então, eles que produziam tudo isso. Vamos para o próximo? A EL em movimento. Então, aqui, a nossa EL em 2022, né? Esse
esse painel aí foi feito para chamar a atenção dos nossos alunos para o evento, né? Para o projeto de 2022. A gente queria retomar o projeto, retomamos o projeto, e também fiz aquele mesmo sistema, né? Produzir slides com o PowerPoint, contei como era a academia real e a academia estudantil, e nós conseguimos, nesse momento, 135 acadêmicos. Eu já os chamo de acadêmicos, e eles estão se sentindo, né? Então, 135. Aí aparece um ou outro, eu fico desesperada, né? Porque 135, como é que a gente vai dar conta de todos esses alunos? Mas a gente acredita, né? A gente acredita não, a gente sabe que eles vão desistindo, né? Alguns desistem, então a gente fica 80%, 70%. Mas é maravilhoso, né? A questão dos adultos. Maravilhoso. Não, é maravilhoso a questão dos adultos, não que eles desistam, né? Por nós, a gente cuidava dos 135. A gente ia ficar louquinho lá, mas tudo bem. Vamos, Guilherme, outra? A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta, e agora? Essa aí é a aluna Maria da Graça, né? Ela ficou comigo 2 anos no EL. É um ensaio literário, né? É um estudos literários. Aí no final a gente dá uma poesia, vamos ler essa poesia. Aqui, essa foto do meio também, Estudos Literários 2017, e aquela foto do cantinho já é o começo da EL desse ano, né? Que é 2022, que a gente está começando agora. É uma turma da manhã. As turmas da noite, elas são bem cheias, né? A turma da manhã, elas são assim, cheias assim, 37 alunos. Da manhã são mais vazias, 24, 28, né? Tudo é muito. Tudo é muito. Vamos para o próximo, Guilherme. E aqui eu vou passar a bola para minha amiga Natasha, que ela vai falar um pouquinho do teatro, tá? Foi um prazer, tá? Muito obrigada pelo convite. Parabéns. Tá bom? Por enquanto, né? Parabéns mesmo. Muito bom, encantado. Já passa o vídeo? Quem é que vai falar aí? Oi, tudo bom? Sou eu que vou falar, professora Natasha de Artes. Eu fiz esse trabalho com a Juliana, professora Juliana. Pode passar o vídeo e a gente fala um pouquinho depois, tá bom? Olá, eu sou a professora Natasha, professora de artes do CIEJA, a professora Rosa Cazuína Caque de Souza, e junto com a professora Juliana, nós iremos apresentar o trabalho dos alunos surdos, onde no ano passado, junto com a professora Juliana, eles criaram de forma coletiva a poesia chamada Identidade Surda. E a gente resolveu esse ano juntar a poesia com o teatro, onde o corpo é o suporte para essa criação. Então, eles vão contar, através dos gestos, do corpo e da sua expressão, a importância da comunicação entre os seres humanos. Foi um trabalho muito importante para nós, professoras, e para os alunos. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigada. Olá, sou a professora Juliana. Falar um pouquinho da poesia, como ela foi construída. A poesia foi criada pelos surdos, cada um foi sinalizando um pouquinho. Foi no momento que nós estávamos trabalhando com um projeto focando identidade surda, a história dos surdos, trajetórias escolares, tá? Na educação de jovens e adultos. E o resultado final foi exatamente esse, a produção coletiva, né, de uma poesia intitulada Identidade Surda. Essa poesia, como a professora Natasha colocou, ela será demonstrada com o corpo, numa performance artística. Não necessariamente a tradução, né? Não é a tradução da poesia, mas sim uma performance artística. Ela foi criada originalmente, sim, em língua brasileira de sinais, foi realizada a tradução para a língua portuguesa, e hoje, em uma parceria juntamente com a professora Natasha e também a Sala de Recursos, nós estamos aqui apresentando essa poesia com o corpo, né? Essa poesia visual. Esperamos que todos gostem e apreciem.
Inclusão entre iguais. Exclusão entre línguas desiguais. Inclusão é comunicação. Mas o meu mundo visual, o seu mundo oral. E a ponte é o elo da comunicação. Como a metamorfose de lagarta para borboleta, do isolamento de meu ser, quando me vi no outro, os sinais nasceram do mais profundo de meu coração. Os sinais no ar são como uma dança de amor, mas se a música da comunicação se acaba, sozinho não posso. Metamorfose novamente. E voltar para o casulo. Não posso, pois os sinais me levam a voar. Esse é um trabalho que eu fiz com a professora Juliana no ano passado. É muito emocionante, né, sempre observar esse trabalho dos alunos surdos, porque foi com muita emoção, muita paixão, muito desenvolvimento dos alunos, né? E aí foi um trabalho muito importante, porque eles escreveram essa poesia 2 anos atrás, com a professora Juliana, e aí ano passado, que eu entrei no CIEJ, a gente observou essa poesia e falou, nossa, vamos colocar isso no teatro, no corpo deles, onde o corpo seja o suporte, para que eles possam clamar por esse mundo com pontes significativas pela comunicação entre os seres humanos. Então, foi algo realmente transformador, né? Aquela poesia estava já no corpo, então foi muito potente, muito significativo realizar esse projeto. E agora eles estão no projeto AEL, né, nesse ano com a gente, onde a gente vai criar essas pontes inclusivas da comunicação, as pontes inclusivas da alteridade, que a gente precisa muito nos dias de hoje.
Então, eu acho que um dos pilares fundamentais do projeto AEL é a equidade e a inclusão, onde a gente possa trabalhar com todos os estudantes, cada um nas suas particularidades, nas suas especificidades, nas suas subjetividades, e que juntos eles possam fazer um trabalho coletivo maravilhoso, transformador, e que seja realmente uma experiência que nos toque, nos atravesse e nos comunique. E aí eu só trouxe uma frasezinha, só para finalizar, do Jorge La Roça Bom Dia. E esse autor, ele fala o que é essa experiência, que eu falo tanto que é importante da gente criar esse espaço da troca, né? E ele fala assim, experiência é aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece. E ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. Nossa, muito obrigada. Parabéns. Para que você continue. Emocionante. Oi. Linda, né? Ela é linda, frase linda, Natasha, maravilhosa. Vai ser minha parceira de teatro, graças a Deus. Mas a professora Eliane, que também é maravilhosa da noite. Então, vamos lá. Esse daqui, nós fizemos a apresentação, repertoriamos Cora Coralina. E a professora Natasha pediu para os alunos gravassem um pequeno poema. Aí você pode colocar para a gente ouvir, Guilherme? Nada tem sentido se não tocarmos o coração. E intenções, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida. E dela me sirvo, aprendi a Poeta não é o que escreve, é aquele que sempre se extasia, sensível ao achado de autenticidade de um verso. Próximo. Essa aluna promete. Geloteca. Nós temos esse espaço de leitura lá no nosso CIEJA, que foi uma pessoa ali, o Coadjuan, quem fez, ele faz esse projeto de pintar geladeiras velhas, né, antigas, e a gente coloca os livros, e fica aberta essa geladeira, disponível para os alunos. Então, eles pegam os livros na hora que eles quiserem, levam para casa, leem, devolvem, doam. Então, fica lá aberto para eles, fica disponível no pátio, né? Eles chegam mais cedo, leem. Às vezes, eles estão na sala de aula e terminam a atividade, eles querem ler. Então, fica disponível, tá? Próximo. Esse é um espaço de leitura. Esse espaço de leitura ele foi construído na pandemia, né? Nós estávamos trabalhando em remoto, aí eu vinha 2 vezes por semana, né, dar uma ajeitada nos livros, separar por títulos, teve a ajuda de mais uma professora, aí etiquetamos, separamos por gênero, então também fica disponível para o aluno, só que aqui eles pegam emprestado, levam para casa, fica na sala de linguagens e códigos, né? Mas não é um espaço da linguagens e código, é um espaço da escola. Então, os professores, quando querem usar, a gente faz uma troca de sala, então é disponível para todo mundo do espaço do CIEJA. Próximo. Eu quero fazer umas indicações literárias, tá? Essas indicações literárias são leituras que fizeram muita diferença lá no Projeto AEL, Patativa da Saré, que o nosso patrono foi escolhido a partir de uma pesquisa da nossa comunidade, que a maioria eles são alunos, estudantes que vieram da região Nordeste. Então, esses livros aí... Ah, você esqueceu desse. Esses livros, ó, esse aqui, ó, Cante Lá, que eu canto cá, ele não está ali na bibliografia, mas esse livro o Samir deve lembrar dele. Foi um presente do Samir com a sua Elisinha. Tem uma dedicatória aqui maravilhosa. Muito bem. Ó, Samir, você lembra, né? Ó, eu não empresto esse livro, eu empresto o meu, mas esse não vale. Então, esse aqui fez muita diferença, né? Ele retrata bem a questão do Patativa da Saré, que é a filosofia de um trovador nordestino, que ele fala muito da região Nordeste, né? De como ele vivia lá.
Eu quero fazer a indicação desse aqui, ó, também, Sérgio Vaz, maravilhoso. Eu tive o prazer de conhecer o Sérgio Vaz, que a Suelizinha me apresentou, maravilhoso, né? Que é o Colecionador de Pedras. Tem um poema Porém, que os alunos dramatizaram numa posse do AEL também. Maravilhoso, o Sérgio Vaz. Esse aqui todo mundo conhece. Se não conhece, precisa conhecer. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? Da Carolina Maria de Jesus. Então, esses três que eu apresentei, nós temos cadeiras literárias na academia, na AEL, patativa do Assaré, né? Para os professores, quem não tem o magistério, a AEL 15 anos, né? Fala de todas, quase todas não dá para falar, né? Algumas academias, alguns trabalhos desenvolvidos, né, na academia, e aqui também tem um artigo que eu escrevi que fala um pouquinho da AEL, Patativa da Saré, né? Se alguém quiser ler, também fica disponível. Pode. Deixa eu falar um pouquinho do livro da Natasha. Volta um pouquinho, Guilherme. A professora Natasha. Não, para frente mesmo. As referências. Isso. Volta um só. Só um, por favor. Isso. A professora Natasha, daquele fragmento que ela leu maravilhoso, vem desse livro, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, de Jorge Larossa. Bom dia. Bom dia. Então, vem daquele livro. É uma sugestão de leitura, né, para quem se interessar, né? É ingrato a gente fazer indicação literária, muito ingrato, porque a gente gosta de muitos escritores e tem que falar somente de alguns, né? Isso é ingrato demais. Eu gosto de muitos, mas eu trouxe esse que fez muita diferença lá na AEL Patativa da Saré, no Cieja. Bom, eu quero agradecer, tá, o convite, quero agradecer a todos pela credibilidade. Não é fácil, eu suei o tempo todo, do começo ao final, minha mão suada, eu grudei na mão da Maria Inês, grudei na mão da Tânia. Eu não tenho esse hábito, mas muito obrigada pelo convite, viu? E eu quero agradecer as meninas aqui maravilhosas, tá, os professores, e falar para vocês que na revista Magistério... Deixa eu abrir aqui. Isso. Na revista Magistério que ela citou, também tem uma escrita minha falando sobre um sonho possível. E esse sonho possível é a AEL. Né? Então, e a AEL principalmente na Reeditora e principalmente no Cieja, aqui está. Não vou terminar sem ler meu poema, que aquela hora eu fiquei... Cláudio, me permita, por favor. Nem precisa pedir permissão, primeiro pela sua leitura, né? E segundo, não necessariamente nessa ordem, mas por ser, né? Obrigada, meu querido. Nossa, maravilhosa. Então, é da Conceição Evaristo, né? No livro Poema de Recordações e Outros Movimentos, de 2008. Então, tá. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta. Na aparência inércia, nem todo viandante anda estradas. Há muito mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo. Eita! Lindo demais! E assim a nossa parte aqui. Agora com vocês, meninas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Passo para você. Nos cabe agradecer, né, mais uma vez a equipe do Cieja ter
aceitado o convite. No chat nós temos muitas manifestações, né, da lindeza que é a El, de como a equipe está empenhada, de tudo isso, né, de todo esse encantamento que é a palavra que tem ficado aqui para nós em relação à literatura. Então, muito obrigada, né? Agradecer aqui, não somente pela exposição, não somente pela apresentação do projeto, mas por todo o desenvolvimento, né? Por todo o empenho que ele tem sido aí mesmo durante a pandemia, com as dificuldades, né? Com os esforços que foram necessários fazer para continuar. Então, é todo esse nosso agradecimento, né? Dessa riqueza, dessa lindeza, dessa história mesmo, né? Como o Samir e o Guilherme disseram, da história que vocês, né, que aqueles que antecederam, estão escrevendo e construindo na Dregoianazes, mas principalmente no CIEJA. E a gente espera, né, como o Samir bem colocou aqui no início, que seja aí pólvora, né, que possa incendiar os outros CIEJAs também, né, que todos queiramos aí nas nossas unidades escolares uma EL. Bom, primeiro também agradecer as meninas do Seja do Rosa, maravilhoso, que trabalho lindo, lindo, lindo mesmo, a gente fica sem palavras até. É uma construção mesmo, né, e você vê toda a cara mesmo, a questão da inclusão também, né, que é uma característica dessa escola, ter os alunos surdos. Então, assim, inclui a todos, assim, e aí a escola vai ganhando esse jeito maravilhoso. Parabéns, meninas. E outra coisinha que eu ia falar é também se algum do pessoal da CIEJA ficou interessado, quiser que a gente visite a escola, o Samir está sempre disposto aí. Não, tô brincando, nós estamos dispostos aí em qualquer lugar, desde que nos convidem, tá bom? A gente não chega sem ser convidado, tá? Então, chama a gente vai lá. Fica tranquilo, aparece Guilherme, numa gente lá do nada, né? Guilherme, fica tranquilo, convite não vai faltar, viu? Pode ter certeza. Pode ter sarau, chás literários, tá? Quero muito assistir, viu? Mas assim, quem quiser também, sabe que tem professor lá, vai distribuir, né? Fala assim, seria legal aqui a gente ver, pelo menos a gente falar de novo, apresentar. Chama a gente vai também até as escolas, né? Até os CIEJAs também. E conversa com a equipe e tudo, né? A gente está aqui para fazer parcerias aí, tá bom? Quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente está encerrando. O Guilherme agradeceu por mim também. Quero reforçar, assim, ver a alegria dos professores e professoras da CIEJA apresentando, nos comove. Ver muitas coisas que eu mesmo não sabia. Em alguns momentos que foram apresentados, eu estive presente, Suerezinha em vários momentos, mas assim, a gente sempre vê algum detalhe que passou batido e fala, nossa, eu já achava o trabalho lindo, mas ele foi muito mais intenso até do que eu imaginava, né? Então, só parabenizar. Eu vi que a Esther está aqui presente também, eu a citei na fala inicial, assim, o Dregoianazes sempre deu todo o carinho, suporte, né, para a realização. É um trabalho de muitas mãos e está materializado, né, no trabalho que a El Patativa da Saré realiza. Então, só parabenizar mesmo e agradecer pelo convite. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos. Desculpa, gente. Nós que agradecemos a parceria de sempre da Secretaria, a DIEJA e a equipe também do Samir, muito carinhosos e afetuosos, porque a gente precisa dessa parceria, para que a gente possa se alimentar e aprender todos os dias. Então, é uma contribuição mútua, e eu parabenizo a equipe da nossa DIPED, né? Estou como diretora dessa divisão, mas eles abraçam os nossos sonhos, os nossos desejos, o que a gente coloca nos nossos planos, né? É uma equipe com muito empenho, com muito afeto, e os educadores do CIEJA, né? Os educadores do CIEJA Rosa Kazui são umas lindezas, né? As que estão aqui hoje conosco e o professor tem lá as dificuldades, sim, mas não são impossibilitadores, né? Os nossos desafios são um tantão de desafios, mas a gente vai juntos, transpondo todos, e junto com a equipe gestora, né? O nosso diretor Luiz,
do CIEJA, sempre nos apoia, sempre está disposto a aprender mais, a estudar, a contribuir, a compartilhar. E assim vamos levando o nosso trabalho. Quando nossa diretora regional do CIMEIRE, então eu todos, e foi uma bela manhã, e agradeço às equipes de SME por nos apoiar tanto. Obrigada. Esther, muito obrigado a você, muito obrigado, Samir. Eu vou fazer aqui uns agradecimentos rápidos antes de passar a palavra para a Adriana. E muito obrigado, Samir, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Edson, Juliana, Natasha, Nilda, Inês, e a toda a equipe do Rosa Kazooie, né? O Teams, ele nos ajuda muito, mas ele ainda tem muito a aprender. Por exemplo, ele não mostra, ele jamais vai mostrar o quanto que a gente fica arrepiado, né, o tempo inteiro dessa apresentação, do início ao fim. Isso o Teams não mostra, ele é um facilitador, mas ele não é humanizador ainda. Mas se estivéssemos ao vivo, certamente mostraria para vocês o quanto ficamos arrepiados com essa apresentação incrível, né, tanto da parte, né, do pessoal do NTC, quanto da equipe do Rosa Kazooie, né, um trabalho realmente incrível. E eu, para fechar, né, algumas frases que foram ditas, algumas expressões, né, efervescência cultural, eu acho lindo, isso é poético, né, e ver uma escola em estado de efervescência cultural, eu acho que não tem preço, né? Num dado momento também a Nilda, né? Não sei se o problema da gente agradecer nominalmente é o medo de esquecer alguém, né? Mas a Nilda falou, né? Parece que pularam essa fase. Como é isso na EJA, né? Essa questão, né? Isso e depois, no seu momento, reencontrar, né? Se reencontrar, né? Com alguma fase que porventura tenha pulado, né? E aí a Natasha, totalmente poética, aí me vem com os sinais me levam a voar, o corpo como suporte, pontes inclusivas à alteridade. Pelo amor de Deus, não precisa falar mais nada, né, gente? Então, Juliana e todas e todos os presentes, muito obrigado mesmo por essa manhã, agora já indo para a parte da tarde, dessa sexta-feira. Muito obrigado e que a nossa parceria se solidifique cada vez mais. Estamos aqui à disposição de vocês. E eu passo a palavra aqui para a nossa diretora, para a Adriana. Por favor, Dri, é com C, é com C. Tá certo. Nossa, que manhã linda, 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 linda. Assim, eu só tenho a agradecer. Foi uma boniteza, uma riqueza. Foi muito gratificante, né? Poder falar um pouquinho do trabalho, né, o que está acontecendo lá na unidade. Já fica um convite, né, para a nossa nutrição, né, depois a gente conversa um pouquinho na nossa nutrição, para que vocês também possam, né, junto com o Samir, com o Guilherme, levar, né, toda essa boniteza, todo esse trabalho também para as outras unidades, né. Então, muito obrigado, gostaria de agradecer a todos, a todas, a todos, o pessoal da GPEDS, Esther, a Inês, que estiveram conosco, a Tânia, eu esqueci de falar. A gente não pode nem estar falando para não esquecer de ninguém, a todos os professores, a Nilda, a Natasha, o Luiz, a Cláudia. Gente, muito, muito obrigada, foi uma riqueza mesmo, parabéns pelo trabalho, tem que ser mostrado sim. Agora, eu vou pedir para o Cláudio compartilhar a tela novamente. Eu sei que o horário está um pouquinho apertadinho, então, quem puder ficar, nós vamos falar um pouquinho sobre os informes finais. 2 informes. Então, eu vou pedir para o Cláudio compartilhar. Enquanto o Cláudio vai compartilhando a tela... Acho que nem precisa, Cláudio. Não precisa, não precisa. Eu pensei isso. Bom, Adriana, desculpa só interromper, só 2 minutinhos, então. Vamos dando tchau aqui para vocês. Muito obrigado novamente pela recepção, tudo. Vocês foram maravilhosos, tanto na acolhida, quanto esse trabalho maravilhoso que o Rosa mostrou aqui. Então, sem palavras. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Uma honra. Obrigada, Samir. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Não vai nem precisar, então, compartilhar. O primeiro informe é que a Gislene
e a Célia, da Fundação Paulistana, está com as unidades para dar os ajustes finais das oficinas, tá bom? Nós recebemos algumas mensagens, recebemos um e-mail também, falando que ainda precisa de ajuste, que tem alguma dúvida do horário. Então, assim, fizemos o link, a Giovana entrou em contato com as unidades, ligou unidade por unidade, aí a Fundação fez a planilha, e aí compartilhei com vocês, aí tinha algumas dúvidas, a Giovana e a Gislene ficaram no plantão ali 1 horinha, falaram com alguns gestores, mesmo assim ainda tem algumas coisas, então a Fundação se dispôs a entrar em contato, a Gislene já começou ontem, hoje a Célia está junto, elas vão ligar nas unidades, eu passei o e-mail de vocês também, e vai fazer os ajustes necessários, tá bom? Para que as oficinas ocorram agora em abril. Eu vou deixar aqui no chat o contato delas, mas elas vão entrar em contato com vocês. Aliás, já ligaram também algumas unidades. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre o GT do ensino médio, né? Nós conversamos no último encontro que nós estávamos organizando aqui na secretaria para o início do GT. Então, assim, nós já conversamos, fizemos reuniões aqui com a nossa coordenadora de Coped, conversamos também com o secretário. O GT, nós já estamos organizando também uma reunião aqui interna, porque o GT, além de ser composto pelas GPEDs, pelos gestores do CIEJA, nós também precisamos de um quadro aqui de Coped, nós precisamos de COGED, de COIGEP, de COPLAN. Então, nós estamos fazendo a nossa reunião aqui interna, nós temos já uma reunião aqui agendada para organizar essas pessoas para poder participar do GT, né? Porque só o GT, com nós da DIEJA e os gestores, ele não é um GT completo. Já estamos organizando aqui o material para publicação, logo será publicado, mas aí antes dessa publicação nós vamos marcar uma reunião em breve para poder realmente alinhar essas coisas, e a gente precisa do e-mail, perdão, do e-mail não, do nome, do RF das pessoas que vão participar do GT, para que a gente possa fazer essa publicação. E aí, como que se organiza isso? Nós vamos ter um encontro para poder organizar a escrita desse decreto, depois um outro encontro para poder falar da instrução, mas aí nós vamos conversar em um outro momento. O que eu gostaria de dizer é que as tratativas já foram iniciadas aqui na secretaria, nós já temos até umas 2 datas prévias para maio, para que esses encontros do GT ocorram em maio. Nós não vamos só divulgar agora, porque a gente está aguardando essa reunião aqui interna para que essas outras pessoas possam participar. Ah, esqueci de falar. Sumiu o som. Dri, nós estamos te ouvindo, Dri. Voltou? Voltou. Agora voltou. Porque alguém me ligou bem na hora. Voltou. Então, eu falei das pessoas, né? COGED, COGEP, COPLAN. Esqueci de falar, ó, vai precisar também de uma pessoa da educação especial, do fundamental, lá do núcleo de currículo. Então, nós estamos organizando essas pessoas. Então, a partir dessa reunião que nós vamos ter aqui, nós já vamos ter essas pessoas, aí nós vamos sim marcar com vocês para que a gente consiga ver as pessoas que vão participar ativamente ali do GT, claro que todos podem participar das reuniões, mas quem vai estar ali, quem vai acompanhar as reuniões, para que a gente possa realmente publicar os nomes dessas pessoas, as datas oficiais do GT. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, enquanto essa reunião rola agora nesse mês de abril, para que vocês podem se organizar na própria equipe dos gestores do CIEJA para adiantar uma questão que eu acredito que vocês consigam avançar até entre vocês, para que a gente depois discuta com todo o grupo. É pensar nessa grade, como que vocês estão pensando, por exemplo, essa grade de disciplinas, de componentes? Vocês estão pensando por área? Como que seria? Vocês já deram uma olhada, por exemplo, no ensino médio da EJA, do Estado, outras experiências? Já olharam os componentes? Eu lembro que na última reunião eu comentei, né, para a gente começar a observar como está o ensino médio da rede, do fundamental, olhar também o do Estado, e aí eu gostaria de saber de vocês se é possível que vocês possam se organizar entre vocês, lá na equipe, e já começar a pensar nessa grade, como seria a grade, pensando nos componentes, né? E aí, enquanto vocês vão conversando, pensando, né, de como que poderia se constituir essa grade, nós vamos nos organizando aqui para em maio
a gente consiga fazer os encontros que a gente já tem aqui previamente agendados, tá bom? Adriana, alguma coisa? Gostaria. O Edgar. Oi, Edgar. Adriana, eu só quero fazer um pedido para você. Por favor, coloque esses GTs no período da tarde. Fica mais fácil para a gente se organizar no CIEJA. A partir de umas 14 horas, seria bom para a gente. Entre 13 e 14 horas. Tá certo. Pode deixar. Porque é um período mais tranquilo para o CIEJA. Certo, certo. Tá bom. Pode deixar. Vou organizar aqui a partir das 14. Mais alguém? Nós estamos pensando numa terça-feira, tá bom? Mas aí a gente vai ter uma reunião antes do GT para a gente organizar tudo direitinho, passar os dias, quem são as pessoas que vão participar, vocês conhecerem também as pessoas daqui da secretaria, tá bom? Mais alguma dúvida, sugestão? Tá, depois você vai mandar alguma planilha, porque eu e o Selma, nós gostaríamos de participar do GT ativamente, né? Não só como observador. Oi, Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa, amor. Nós temos um grupo e alguns formadores da DIPED, né, que participam de GTs e de discussões sobre o novo ensino médio. Nós temos esse trabalho na DIPED. É um outro grupo e uma outra abordagem, ou eles vão se conversar? Esse grupo aí também de SME, que já tem constituído com algumas ações, este grupo daí, com estes grupos daqui, eles vão se conversar? Entende? Eu não sei se você entendeu minha pergunta. Oi, Esther, entendi. Está falhando um pouquinho, mas assim, nessa nossa organização, nós vamos ter 2 pessoas lá do NTC, que é justamente para dar esse tom do ensino médio, né? Porque o NTC está responsável pelo ensino médio, né, do fundamental. Então, essas pessoas, elas vão trazer também essa organização do ensino médio da rede. Nós vamos ter. E agora, das DREs, a gente vai com o supervisor, já vou adiantar, o supervisor que acompanha o CIEJA, e aí nós vamos fazer um convite para o supervisor técnico, mas a gente espera que o supervisor que acompanha o CIEJA possa estar, e a DIPED que acompanha o CIEJA, né, que possa estar também nas discussões. Tá bem. Tudo certo? Combinados assim? O GT, nós estamos com a intenção de organizar ele de forma remota, tá? Até mesmo por conta, a gente ganha tempo nessa questão da locomoção, tá? Então, eles ocorrerá pelo Teams. Tá? Então, Adriana, existe a possibilidade de vocês irem conversando sobre, se reunirem na equipe, pensar sobre essa grade, essa composição dos componentes. Seria possível? A gente já ganharia. Eu estou falando do tempo porque eu vi que na semana vocês colocaram lá no grupo a questão da organização das salas. Então, quando eu estou propondo para vocês, se existe a possibilidade de vocês se reunirem lá no grupo e pensar, adiantar, né, essa organização. Claro que vai ser discutido no GT, mas pensar como que se daria essa grade é justamente pensando nessa questão que vocês apontaram na organização das salas. Pois não, Everton? Boa tarde já. Boa tarde, gente, tudo bem? Não, é só para entender, em relação ao GT, ele vai contar, eu entendi que a gente pode ir conversando já sobre como é que a gente faria, né, como é que a gente pode, entre os CIEJAs, imaginar essa grade, né? Mas em relação ao GD, ele vai contar com gestores do CIEJA ou não conta com os gestores do CIEJA nesse momento? Só dúvida mesmo. Vai contar com os gestores, sim, os gestores têm que participar da discussão. Tá? Tá. A gente só vai fazer uma reunião aqui para ver o seguinte, como que vai ser essa organização? Porque, ó, todos os gestores, mais uma DIPED, mais um supervisor, mais toda a equipe aqui, seria um grupo muito grande. Então, a gente vai ter essa reunião aqui para ver, por exemplo, não que vocês não possam participar, mas quem vai estar ali ativamente representando? Quantos gestores? Será que todos precisam estar lá? Será que a gente não pode elencar alguns? Isso nós vamos fazer uma reunião aqui e organizar esse número de pessoas, porque é um número grande mesmo, né? Eu imagino que todos queiram participar das discussões.
Mas assim que a gente tiver a reunião, eu entro em contato com vocês, aí eu passo direitinho, tá bom? Não, tranquilo. Porque aí, de repente, essas pessoas que vão representar os gestores dos CIEJAs no grupo de trabalho podem desenvolver também um outro trabalho, que é o que eu acho que você está propondo, né? De fazer uma conversa entre nós e esse pessoal também que vai representar, levar essas ideias, né? Fazer esse processo de ir e vinda. Entendi. Certo, obrigada, Everton. O Edgar e o Selmo já se proporam aí a participar. E vocês podem conversar também, né, entre vocês, né, se quem seriam essas pessoas que estariam mais à frente do GT. E aí, quando nós tivermos a reunião, que a gente passa direitinho quantas pessoas seriam essas que estariam mais à frente. Mas eu acredito que nessa reunião que vocês vão ter para pensar nessa organização, na grade, nos componentes, vocês já consigam ver quem são essas pessoas que podem estar mais à frente. Mais alguma questão? Eu acho que essa reunião que vocês estão pensando tem que ser encabeçada por vocês, porque senão fica muito disperso a gente se reunir, marcar um dia para os coordenadores gerais, os assistentes, e os assistentes pedagógicos se reunir num encontro que nem esse, só para a gente discutir quem vai, como vai fazer, senão cada um fica polarizado, eu acho que fica difícil. Oi, Edgar. Então, porque assim, essa reunião... Oi, desculpa. Falhou um pouquinho. Então, eu penso que seria tranquilo vocês se reunirem. Vocês podem até pensar numa data aqui, combinar um horário que seja mais tranquilo para vocês, para começar as discussões. Enquanto nós vamos nos organizando aqui, fazendo as reuniões aqui internas, vocês também vão se organizando e conversando. Claro que no GT vai ter esse momento para se discutir sobre, mas eu acho que é adiantar um pouco, né, ter uma prévia do que seria, considerando essa questão que vocês trouxeram da organização das salas. Então, pensando nisso, a gente não pode pensar no GT com tantos encontros assim, considerando essa questão que vocês trouxeram. Então, se houver essa possibilidade de vocês já começarem a pensar, quando nós nos reunimos no GT, realmente, a gente já tem essa prévia, né? Então, vai ser discutida com o grupo, certamente vão ter a contribuição das pessoas que não puderam participar desse encontro que vocês farão agora, vão ter o olhar também das outras pessoas que vão compor o GT, mas de uma certa forma já é algo assim que já vai caminhar de uma forma mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápida, né? Quando vocês trazem já essa prévia de organização.